A gente crê que existe uma lacuna no setor público que pode ser preenchida por profissionais que detêm o conhecimento de Power BI. Existem muitas coisas que podem ser feitas com Power BI de forma que vai otimizar o tempo de vocês, pode melhorar as rotinas e principalmente a gente crê que há uma valorização do profissional que detém esse conhecimento. Todos os profissionais que vocês conhecerem que utilizam Power BI são aqueles profissionais que o chefe não quer perder da sua equipe. Ou que sempre estão sendo convidados para ter um exercício, uma função, estão sendo convidados até para outros órgãos de outras esferas, que é municipal tendo para estadual, de estadual para municipal. São profissionais extremamente concorridos. Não é? Meu nome é Enio Souza, eu sou da Conecta Dados. A gente tem um curso chamado Power BI no setor público e eu estou aqui com o professor Lucas, que é o especialista dessa matéria, que vai falar um pouquinho para vocês sobre essa temática de Power BI no setor público. Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Teles, servidor público como a maioria de vocês. E uma das maiores dificuldades, meu amigo Enio, que a gente enfrenta ali, às vezes quando a gente vai procurar alguma capacitação na área de tecnologia, é ter alguma coisa aplicada no setor público. A gente encontra várias capacitações voltadas ao setor privado, em N recortes, só que não tem nenhuma capacitação que é voltada para a gente. E a nossa realidade é muito diferente. Então, até quando a gente está ali conversando com nossos colegas, ali talvez no barzinho, alguma coisinha assim, no restaurante, a gente observa quanto a gente é diferente. Então, o nosso processo de compras é diferente, o nosso processo de contabilidade, orçamento é diferente. Então, às vezes fica mais fácil a gente entender, compreender até como o Power BI pode ser aplicado na minha rotina em casos do setor público, onde, como a gente já está ali no dia a dia, entendendo o que é empenho, licitação, contratos e tudo mais, fica um pouco mais fácil a gente entender como essa ferramenta pode nos auxiliar no contexto do setor público, por pessoas que aprendam esse contexto. A gente concluiu isso de uma maneira um pouco amarga. Então a gente foi correr atrás, tivemos que fazer N adaptações. Então a gente viu que um processo de aprendizado, quando a gente tenta aplicar alguma coisa, principalmente alguma questão tecnológica, no setor público, a gente tem que sempre pensar na gambiarra, na adaptação, e a gente quer cortar isso para você. Então a gente sempre brinca na questão da curva de aprendizado, né? A gente quer já que você já comece da metade da curva para frente. A gente sempre vai trazer exemplos, insights para você ou aplicar completamente mesmo, a gente já vai ter exemplos praticamente prontos, ou que esses exemplos sejam pelo menos um ponto de partida para você. Então, exemplo, um dashboard de contratos. Talvez ali no contexto privado tem várias etapas que é importante você evidenciar. Por exemplo, questão de edital, além da questão da vigência, quanto foi liquidado, se vai ter alguma outra característica especial, que esse contrato nasceu de uma licitação, que teve um edital, um objeto, teve uma empresa que foi vencedora, temos uma segunda colocada. Esse contrato ele vai ser liquidado ao longo do tempo, então talvez a liquidação é um atributo interessante para vocês. Então é muito mais fácil você aprender neste contexto do que tentar ali, como se fosse aquele joguinho de criança, pegar um quadrado e tentar encaixar ali num círculozinho, em um brinquedinho de criança. É, exatamente, né? E aí a gente vê que no setor público muitas pessoas ainda ficam perdendo muito tempo com planilhas, né? Com dados que estão em vários sistemas. Dentro do Power BI a gente consegue juntar isso num ambiente só e criar painéis onde as pessoas podem consultar aquelas informações de uma maneira muito mais tranquila e mais facilitada, não é isso? Exatamente, mas eu acho que até muitas pessoas ainda estarem nesse ambiente, sendo que o mercado, por exemplo, privado já está bem à frente disso, é a questão que não encontra uma solução que atenda a ela. Acho Uhum. que no momento que ela começar a ouvir um pouco mais a gente e conhecer esse mundo do Power BI, acho que ela no segundo dia ela já vai querer abandonar as planilhas, porque ela vai ver que é muito mais fácil contextualizar isso. E eu tenho até um exemplo pessoal. Por exemplo, eu fui verificar uma classificação de um vestibular, por exemplo, que eu tinha 2 arquivos em PDF, onde eu estava ali naquela questão de resultado provisório. Então, você sabe que resultado provisório ainda não tem aquela classificação primeiro, segundo, terceiro e quarto. E já aprendendo as técnicas do Power BI, eu consegui fazer isso em 2 minutos. Então, antes eu ia pegar arquivos com centenas de páginas e ir lá fazer, opa, o José tirou X e no outro tirou Y, somar e fazer toda uma questão. Eu subi esses 2 arquivos no Power BI e fiz uma classificação provisória em 2 minutos. Então, vocês vão observar que a partir do momento que vocês forem utilizando o Power BI,
vai ser como andar de bicicleta. Você vai começar andando, engateando com rodinha, né? Depois você vai tirar a rodinha, depois você vai fazer suas manobras, daqui a pouco está empinando a bicicleta e tudo mais. Mas você vai observar que o Power BI, além de produzir relatórios, ter essa questão de dashboard, que tem uma valorização, principalmente porque é uma ferramenta muito plástica, também vai ter essa questão de facilitar pequenas rotinas. Então, você não vai querer desinstalar. Acho que seu maior arrependimento vai ser não ter conhecido o Power BI antes. Ferramenta plástica que você fala é você criar um painel bonito ali, um dashboard bonitão, para que a pessoa possa ter um encanto pelos dados também, não só trazer os dados precisos lá para dentro, mas também ter uma beleza na apresentação daqueles dados. Seria isso, né? Exatamente, porque o Power BI tem uma facilidade que ele apresenta os dados de uma forma bonita, onde você vai colocar ali talvez uns filtros bem bonitos, colocar um título, uma cor, harmonizar uma tela. E ele também tem essa questão de uma apresentação dinâmica. Parece um sistema que foi pago milhões e milhões de reais, mas às vezes o fundo é só a sua inteligência e uma planilha de fundo. Então, essa é a questão dinâmica do Power BI. E fora a questão plástica, né? Você vê gráficos bonitos, crescendo, correndo, e gráfico virando, aí você clica aqui e muda todos os gráficos. É uma coisa bem interessante. E não é tão difícil se fazer, na verdade, né? Porque o Power BI ele é uma ferramenta muito intuitiva. Então, com poucas aulas, com pouquíssimo conhecimento, você consegue criar seus primeiros painéis e a partir dali você acaba se viciando. A gente começou lá na empresa onde eu trabalho, que é um órgão público também, a EBC, com 4 painéis. Hoje a gente tem mais de 40. Então é algo que realmente acaba viciando. O Power BI ele é uma ferramenta interessante porque você consegue criar painéis de maneira bem fácil, bem simples, e que você consegue atender algumas demandas, né? Utilizando esse painel, de forma que você consegue mandar, encaminhar um link daquele dashboard para o demandante consumir aquela informação. Então, isso traz uma série de benefícios. Benefícios como, por exemplo, tempo, né? Você tem um ganho de tempo muito grande nesse sentido. Você acaba também levando a informação de uma maneira mais rápida para outra ponta, porque ela vai ver com um simples link aquele dado, né? E ao mesmo tempo é algo que valoriza você, valoriza o profissional, né? O ganhar tempo hoje é uma questão de gerar riqueza, qualidade de vida, não é? Exatamente, você falou ao último tempo que eu queria enfatizar a questão da qualidade de vida. Então, até quem tem aquelas planilhas com máscaras e tudo mais, cruzamentos e tudo mais, isso até poderia facilitar no primeiro momento, até uma ferramenta até bastante eficiente, mas que deixar alguém louco que trabalha com planilhas é quando essa planilha é compartilhada. Então, vem alguém ali, um abençoado, e altera uma fórmula e bagunça tudo, ou então tinha que arrastar até lá embaixo, não arrastou, e vira aquela tensão. O Power BI ele vem até na contramão disso. Você só precisa extrair sua base de dados, está ali, da forma que vem do sistema. Você já vai ter formado ele todinho. Você vai clicar lá em atualizar. Então, antes de ficar conferindo cada vez várias colunas e tudo mais, saber se alguém mexeu ou não, você vai clicar só em atualizar e fazer uma conferência mais macro dos seus dados. Então, o Power BI também traz um pouco de qualidade de vida. Primeiro, porque o processo talvez você demoraria ele meia hora, uma hora, você vai ter ali 3, 4 minutos. Esses 40 painéis, por exemplo, deve estar uns 15 minutos para ser atualizados. Fora a questão de eficiência. Você vai estar ali apresentando sempre a informação antes de te pedir. Então, antes de você pensar, se demandar, Lucas, eu queria ir saber quanto é que foi empenhado na ação X. Aí 10 minutos depois, e agora na Y? E agora na Z? Não, já deixa todos ali, o seu gestor vai lá e clica na X. Agora eu quero ver a Z. Então, uma das coisas que eu também brinco do Power BI é que ele vira um self-service. Então, você deixa as informações, os insights disponíveis, e o próprio usuário vai lá e faz o recorte informacional que ele quer. Então, você não precisa reproduzir várias vezes o mesmo tipo de demanda. Então, você ganha qualidade de vida. Você vai trazer eficiência. E vamos ser honestos também, a questão da valorização. Todos os profissionais que vocês conhecerem que utilizam Power BI são aqueles profissionais que o chefe não quer perder da sua equipe. Ou que sempre estão sendo convidados para ter um exercício, uma função.
estão sendo convidados até para outros órgãos de outras esferas, que é municipal tendo para o estadual, do estadual para o municipal. São profissionais extremamente concorridos, porque traz também a qualidade de informação e também apresenta um pouco de qualidade da gestão. Quando alguém está ali numa apresentação com diretores, ministros, secretários, e apresenta um Power BI no lugar de um PowerPoint, por exemplo, o pessoal já fica, oh, que dinâmico. E você também ajuda o processo de tomar decisão. Você já vai ali, faz os recortes que você deseja, e ali, antes de você chegar, gostei ainda desse recorte, agora você poderia reproduzir para o contrato Z, agora você poderia reproduzir para o contrato H. Antes de você ir lá e voltar, você no seu painel já está contemplando isso. Beleza, ainda. Agora eu queria ver para o contrato H. Tá, então clica aqui. Agora eu queria para o Z. Clica aqui. E aí já vai estar tudo à disposição. Então, antes do Enio ir, voltar, ir, voltar e voltar, o Enio vai ter tranquilidade e aquela questão de, em uma reunião, as reuniões já são longas, né? A gente tomar a decisão de uma forma mais rápida e assertiva. A gente vê hoje que tem muitas pessoas que ainda não conhecem, né? Nos órgãos públicos, tem muitos que ainda não sabem, acham que é muito difícil. O que a gente poderia falar em termos de facilidade de uso dessa ferramenta? Quais são os primeiros passos que a pessoa tem que fazer para aprender essa ferramenta e criar ali um painel que vai ser impactante para aquele órgão? Então, acho que o grande ponto, acho que o grande desafio do Power BI é que quando ele vai observar o Power BI, ou vai ter um primeiro contato com o Power BI, é numa apresentação pomposa, talvez no seminário, no congresso, e alguém vem e apresenta e você se deslumbra com aquele painel. E acho que é totalmente difícil. E pelo contrário, é muito mais fácil até do que o próprio Excel. Porque uma das coisas que a gente tem aprendido ao longo do tempo é que o menos é mais. Às vezes a gente precisa resolver os problemas de uma forma mais simples. Então, por exemplo, eu quero fazer um dashboard sobre contratos. Eu só preciso de uma planilha Excel com os dados do contrato, vou subir de uma maneira bem simples e intuitiva e vou criar os recortes que eu desejo. Então, acho que o grande empecilho é que o pessoal vê o Power BI como uma ferramenta tão bonita, o produto final é tão bonito, que o pessoal imagina, eu não consigo. E eu quero te falar que é exatamente o contrário. Eu acho que você que já usa algumas ferramentas, você vai achar ele ainda mais fácil do que outras ferramentas. O que assusta, às vezes, do Power BI no primeiro momento, é que o pessoal vê um dashboard muito bonito. Clica aqui, muda os gráficos e tudo mais. E, neste momento, quando ele vê ali tudo bonito, ele pensa que é difícil. E você vai se surpreender ao aprender o Power BI, por isso que eu aconselho a vocês. Procurem entender um pouco mais sobre o Power BI, que você vai observar que é uma das ferramentas mais simples da Microsoft. Então, enquanto no Excel você tinha toda uma complexidade, arrasta a forma para cá, assim e tudo mais, o Power BI ele é bem mais simples. Então, acho que o grande ponto mais é esse. E sobre a questão de aprender o Power BI, o ideal é que a gente comece como se fosse na matemática. A gente começa somando, depois subtraindo, depois a gente vai multiplicar, depois dividir. E é aí que a gente entra no circuito. Às vezes, muita gente quer quase provar níveis de Excel, de Power BI, e coloca num contexto muito complicado. E às vezes a gente precisa resolver problemas de uma forma mais simples. Às vezes não. O simples hoje é uma das melhores formas de resolver o problema. Então, hoje você pode utilizar o Power BI de uma forma simples, intuitiva e fácil, e você vai se surpreender com o nível de Power BI que você vai conquistar em pouco tempo. E é interessante que você também pode utilizar o Power BI em várias áreas, né? A gente tem utilizado na área de custos propriamente dito, na área orçamentária, na área de planejamento orçamentário, na área financeira, na área contábil, patrimônio, contratos, licitações, todas as áreas. Porque se a gente for pensar no setor público de modo geral, é tomada de decisão de políticas públicas. E quem não toma decisões a partir de dados? Hoje, quando a gente fala da era data-driven, tomar decisões, cultura de dados e tudo mais, nada mais é do que ter os dados à disposição e fazer os melhores recortes. Então você já faz isso. No momento que você cria um gráficozinho de colunas, meu amigo, lá atrás no Excel, e coloca, olha, o orçamento reduziu aqui, o orçamento aumentou aqui. Se reduziu, a gente vai cortar ele de algum lugar. Onde é que a gente vai cortar? Vamos fazer uma lista aqui. Você já fazia isso. A diferença é que você vai fazer de uma forma mais dinâmica e muito mais gostosa e simples de fazer.
A gente fala gostosa porque você vai ver que o processo de produção é muito mais legal. Quando você sai de processos físicos para levar seus dados para dentro do Power BI, é uma grande transformação, é uma mudança gigantesca, né? Que de fato volta à questão da qualidade de vida. Isso é vida. Power BI é vida, né? No setor público, te traz mais tranquilidade, você consegue criar uma rotina melhor, a atualização dos dados, buscando dados de vários sistemas em um único lugar, ajuda bastante, coisa que você pode fazer em poucos minutos. E isso é vida, isso é qualidade de vida. Não, e você falou essa questão de sair do processo físico, a gente teve uma grande mudança recentemente. Recentemente não, há alguns anos, que é a mudança do processo físico mesmo para o SEI, que é utilizado em vários órgãos públicos, e também outros sistemas próprios de processo eletrônico. Então você vive aquele primeiro momento, meu Deus, o SEI, como é que eu vou aprender e tudo mais. Hoje o pessoal dá graças a Deus do SEI, até pelos programas de gestão que tem, o trabalho remoto, e viu a eficiência que teve isso. E você que não conhece o Power BI, eu vou fazer essa analogia para você. Vai ser a evolução do processo físico para o SEI. Então você vai otimizar muito a sua vida, principalmente nessa questão de relatórios. Então vai ser uma mudança assim de paradigmas. E você daqui a um tempo você não vai, meu Deus, isso daqui poderia estar na minha vida há muito mais tempo. E para você que já conhece Power BI, bora avançar. Vamos fazer mais cursos. Vamos aprender um pouquinho mais. Elabore um monte de dashboard. Eu creio que você consegue fazer muito mais. E não somente isso, meu amigo. Uma das coisas que os nossos alunos têm dito e nos motiva bastante é a questão dos exemplos. Que tem muitos alunos que chegam até a gente já com um conhecimento até intermediário e avançado de Power BI, mas até a gente brinca, né, que a gente desbloqueia um pouco nossos alunos, porque eles, beleza, eu sei fazer um dashboard de vendas, por exemplo, mas Lucas, eu não trabalho com vendas ali, o pessoal me pergunta sobre contratos, eu não estou conseguindo aplicar. Ou eu estou aqui, eu quero agora no contexto orçamentário, não estou conseguindo aplicar, não vem aquele para gerar para a gente. E no momento que ele vê que a gente está em sites ali em mais de 12 áreas, nos nossos diversos cursos, a pessoa fica até louca. Meu Deus, Lucas, você fez uma coisinha ali que, cara, eu peguei aquilo e avancei 500 quilômetros. Confesso para você que tem alguns alunos que estão sendo superados até, e eu fico feliz com isso, eu não fico nem triste, nem com ciúmes não, pelo contrário. Ele pega ali um exemplo nosso e percorre muitos quilômetros. Então, por quê? Porque o Power BI ele foi feito para ser uma ferramenta para você que é analista de dados. Então, se você é da área de contrato, você sabe mais do que o Lucas sobre o contrato, você sabe o que precisa ter ali, você sabe onde é que estão as fontes de dados, você é o especialista. Se você é da área orçamentária, a mesma coisa. Se você é da área de patrimônio, então aqui a gente tem para te trazer insights de todas as áreas. Mas o grande especialista é você. Qual é a melhor informação, Lucas, para ter no meu dashboard? Você vai refletir e a gente ajuda isso, né? Até tem alguns dos módulos da gente, que é a questão de planejamento, o que colocar dentro do seu painel, e você começa a se perguntar, o que que ligam para mim me pedindo? O que que mandam sei para mim me pedindo? O que que me manda e-mail? Ah, me manda e-mail a lista de empenhos. Então, eu vou deixar isso no painel disponível. Então, antes do pessoal me ligar, já está lá. E isso que é legal também. E é uma grande vantagem em relação a sistemas engessados, que tem relatórios que você não consegue mexer, né? Muitos órgãos utilizam alguns sistemas que são grandes sistemas, grandes softwares, Sim. os ERPs, né? As prefeituras utilizam muito o ERP, né? Porém, os relatórios são engessados. E com o Power BI você consegue pincelar as informações que faz sentido para você, que você quer apresentar para responder uma demanda, responder o seu chefe, sem estar naquela. Ter só aquele relatório padrão, né? Partir só daquele relatório Relatório padrão, né? Então você consegue realmente pincelar a informação que realmente faz sentido para você. Até porque você mesmo constrói, então você só vai colocar ali dentro o que faz sentido para você, o que você é demandado, né? E por se tratar de banco de dados, também é uma ótima opção de se buscar em um sistema ou vários sistemas, vários dados e depois pincelar só aquilo que você quer demonstrar naquele painel, né? E criando painéis segmentados, compartilhados por projetos, por ações, por órgãos,
por setor, enfim, a segmentação é você que faz. Exatamente, meu amigo. Então você que vai ser o especialista e colocar cada dado ali no seu respectivo dashboard. Então, meu amigo, até uma curiosidade, todo mundo, até os nossos alunos sempre nos perguntam, acho que é legal a gente até falar um pouco sobre isso. Como surgiu esse projeto? Bom, esse projeto, ele acabou surgindo de uma maneira bem interessante, porque nós estávamos num congresso em Portugal, Isso. né, apresentando um artigo na área de mestrado em ciências contábeis, e de lá surgiu a necessidade de, aliás, não foi a necessidade, surgiu um insight de por que não levar esse conhecimento de Power BI, que a gente também estava apresentando lá nesse congresso, para os servidores públicos, né? Então, na volta, quando a gente chegou aqui, a gente sentou e começou a trabalhar esse curso, modelando, inclusive trazendo a nossa experiência prática para levar de forma mastigada para vocês aí do outro lado, né? Aprenderem e replicar isso no setor público. Então, foi dessa maneira que ocorreu, surgiu esse estalo, esse insight aí do curso de Power BI no setor público. Exatamente. Só complementando um ponto bem interessante que o Enio falou, a questão do mastigado, é porque, por exemplo, a gente trabalha com Power BI basicamente desde o seu início, em 2015. Isso. 2015 para 2016, meados de 2016 para ser até mais preciso, e a gente já trabalhava com isso. E a gente observou que era difícil aplicar o Power BI no setor público. Então, antes, uma das coisas que a gente não tinha muito era essa questão de cultura de dados. A gente tinha poucos cursos à época, e até o presente momento a gente não encontrou nenhum curso voltado ao setor público. Então, quando ele falou a palavra mastigado para vocês, é porque tudo que a gente pegava, a gente tinha que imaginar, perder tempo, quebrar a cabeça para colocar na caixinha do setor público. Uma das analogias que a gente sempre fala aqui, até nas nossas palestras, nos nossos eventos, é que a gente tinha ali uma questão quadrada, né, naquele brinquedinho de criança de encaixar, a gente tinha um objeto quadrado para colocar num círculozinho ali para entrar. E aí a gente tinha que às vezes pegar um facãozinho e tirando as pontas para ficar redondinho e encaixar. E hoje não, hoje a gente já tem os exemplos dinâmicos, onde minimamente vocês vão ter ali alguns insights e já conseguir aplicar no nosso contexto. Porque quando eu falo assim, a gente também, uma das coisas interessantes é que a gente é professor universitário. O Enio ministrava aula até antes do mestrado, fui começar a ministrar aula depois do mestrado. Hoje eu ministro aula na graduação e na pós-graduação. E sempre sou convidado nessa área de inovação. E uma das coisas que eu sempre dou ênfase assim para o pessoal é que é tão difícil a gente aplicar inovação no setor público. A gente sempre fala que a gente tem que aplicar, tem que aplicar, tem que aplicar. Mas a maior barreira é como? Onde eu vou ter esse conhecimento? E nada melhor do que quem passou por isso. É até uma das coisas que a gente valoriza, assim, é quando você está aprendendo com quem já passou por isso, que já sabe as suas angústias, já sabe tudo que você passou, já sabe dos desafios. Então, eu acho que hoje, quando o pessoal vê lá a EBC premiada em primeiro lugar pelo quarto ano consecutivo, né, com o primeiro lugar em cursos, onde vocês apresentam, além de apresentar informação de cursos, que hoje é raro, apresentam no formato de Business Intelligence, o BI, né? Então hoje o pessoal já vê lá tudo bonitinho, mas ninguém sabe a trajetória que vocês tiveram. E é justamente isso, né? Porque aí a gente conseguiu empacotar esse conhecimento para que você hoje consiga rapidamente adquirir essa informação e replicar o que a gente já passou, na verdade, né? E fazer também os seus próprios painéis, fazendo os links ali com os sistemas, entendendo a estrutura do banco de dados, que é uma das dificuldades que se tem, né? Nossos alunos têm, é entender a estrutura do banco de dados. Então a gente criou aulas específicas para falar sobre essa conexão, como é que você vai ler, vai entender os seus dados e levar lá para dentro do Power BI para que ele possa, né, entender, extrair aqueles dados ali de uma maneira correta. Então tudo isso foi mastigado e colocado nesse curso para vocês aí do outro lado. Não, e outra coisa bastante interessante é que esse curso nasce
depois de várias turmas presenciais. Então, o primeiro ponto é que o Power BI abriu boas oportunidades para a gente. Eu, por exemplo, comecei a participar de projetos dentro da Universidade de Brasília, onde eu trabalho, e literalmente veio por meio do Power BI. O pessoal, Lucas, você sabe fazer BI? Poxa, o pessoal agora só quer que eu apresente os resultados no formato de BI. E ali, além de apresentar o pessoal se encantar com produtos, simuladores, de vários outros produtos que a gente elaborou, tinha também a questão de, poxa, você pode ensinar um pouco a gente? Então a gente acaba ali fazendo vários cursos. E o Enio, mais do que eu, o Enio virou o cara do BI lá na EBC e ministrou mais de 12 turmas, convidou vários colegas também de vários órgãos. E hoje a gente é até bem requisitado isso. Toda vez que tem ali um fórum, um seminário, alguém tem algum tema relacionado à inovação, sempre estão chamando a gente. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelos auditores, então, sempre quando tem um evento assim dos auditores é engraçado, né? Chamarem a gente para falar um pouco sobre inovação, falar um pouco sobre analisar do setor público. E a gente ganha esse prestígio, que é uma coisa bastante interessante, até o que nos motivou a abrir a Conecta Dados ali e trazer conhecimento, levar conhecimento de vocês. É uma valorização, que a gente tem tido isso na pele, né? Tem sentido isso na pele, na verdade, porque extrapola, inclusive, as nossas competências dentro do órgão. É um benefício ao aprender essa ferramenta, porque você consegue levar isso para outros ambientes, como a gente já levou em palestras, já levou para a sala de aula, já levou em outros eventos, né? E agora levando para vocês por meio de cursos, algo que valoriza, nos valoriza, traz um reconhecimento para a gente, né? E ao mesmo tempo é um ambiente de transformação. Saber Power BI é transformar a sua vida. Sim. Transformar a sua vida. Você ter ali, de fato, a qualidade de vida, conseguir fazer seus painéis de uma maneira mais rápida, atender as demandas de uma maneira mais rápida, né? Usando aquela ferramenta ali, que é uma ferramenta tecnológica, que está bastante em ascensão no setor público, né? Já esteve no setor privado, a do setor privado ainda é É uma algo ferramenta muito, que está sendo muito cobrado, muito muito requisitada. requisitado, e isso está sendo levado agora para dentro do setor público. Então, é muito importante que você saiba sim Power BI e aprenda o mais rápido possível, porque é uma ferramenta que vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Não, e esse fato é engraçado, porque essa semana, por exemplo, eu recebi uma oportunidade de emprego na iniciativa privada para ser coordenador de contabilidade de uma instituição financeira. E os principais requisitos que tinham lá era questão de saber Power BI, saber um pouquinho de análise de dados e saber também um pouco sobre contabilidade internacional, que também é um pouco do meu métier. Então é interessante porque a gente às vezes nem procura oportunidade e ela nos acha. Acabei recusando porque eu tenho um propósito muito maior e esse propósito aqui entra também vocês nesse sentido, que é te valorizar por meio do Power BI. Mas para você ver como é uma ferramenta que todas as iniciativas estão procurando muito, tanto a pública quanto a privada, e é uma coisa que se destaca realmente no mercado de trabalho. E é legal isso. Eu sempre brinco, às vezes, até com a minha esposa, que a gente tem que estar ali 3, 4 casas à frente. Então, uma das coisas que eu quero enfatizar para você é, antes de ver o seu colega ou o seu chefe ali apresentar essa inovação do Power BI, seja você o instrumento de inovação. Porque quando você dominar essa ferramenta, você vai ver que você vai se destacar. E hoje as oportunidades são raras. Hoje são poucas funções de confiança, são poucas funções de direção. E eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo aqui, você é um agente de transformação, um agente de mudança. Então, tome iniciativa, transforme a sua vida e não fique olhando ali só para, nossa, meu colega fez um negócio fantástico, poxa, ele vai sair daqui, vai para um órgão para ganhar mais, queria eu também estar nessa condição. Em vez de querer estar nessa condição, faça, transforme, esteja nessa condição, porque a oportunidade às vezes bate na porta uma vez, né, meu amigo? Então, aquele ditado que o pessoal fala às vezes só passa cavalo selado uma vez. Então, você tem que estar preparado para essas oportunidades. Para no momento que alguém passar pelo seu órgão, fazendo um benchmark, alguma coisinha assim, queira te levar para o órgão dele de origem e
transformar a sua vida, melhorar a sua vida, a vida da sua família e a vida do setor público também. É uma das coisas que você fala muito bem, que é a questão do ganha-ganha, né? Todos ganham. Então, no momento que a gente se desenvolve como servidor público, por meio da capacitação, a gente ganha por meio de valorização, a nossa família ganha, porque se a gente tem uma valorização, geralmente vem com a função, que melhora um pouquinho a nossa renda, principalmente em momentos que não tem tanto aumento. E na sequência, o que, que acontece? O órgão ganha, porque você está tendo eficiência no processo. Tem uma questão econômica chamada deflação tecnológica, que você melhora os processos, então os processos têm um menor custo para você. Então o órgão ganha, a sociedade ganha porque tem um servidor mais qualificado, tem um servidor engajado. Você vai observar que no momento que você entra na veia da inovação, você não quer sair mais, então você só vai crescendo, só vai mudando. Então você ganha, a sua família ganha, o seu órgão ganha, a sociedade ganha. É um dos poucos casos que vai contra a teoria dos jogos, onde todo mundo ganha. É verdade. E cá entre nós, somos servidores públicos. Sabemos que muitos servidores públicos têm uma dívida enorme, com consignados, está aí pendurado, fica ali correndo, esperando o dia primeiro chegar para receber. E saber Power BI é uma oportunidade de você aumentar seus ganhos. Nós somos estáveis, temos estabilidade, mas existem muitas oportunidades no setor público para que aqueles que saibam, conheçam Power BI. Né? Pode ter uma GSIS, pode ter uma coordenação, pode ter uma oportunidade que Power BI pode fazer a diferença no seu contra-cheque. E não só no contra-cheque, né? Às vezes você, que é até da pessoa que é das universidades, tem muitos projetos científicos, projetos ali de pesquisa, onde a análise de dados por meio de ferramentas como Power BI é o mandatório. E como não tem quase ninguém nessa área, está ali você sabendo sobre isso. Imagina um estudo científico sendo analisado por meio de Power BI, imagina ali um TED ali onde você pode ser um bolsista. Então você tem que estar preparado para essas oportunidades. Então, até os colegas que são das universidades federais têm muitas oportunidades como essa, ou até mesmo trabalhar em grupos específicos, ou até mesmo a gente aqui trabalhar como multiplicadores e você ali ganhar sua JEC dentro do seu próprio órgão ali, dando um curso de Power BI. Às vezes a gente tem que ser criativo, e a criatividade vem disso, de melhorar nossas... Queremos agradecer aqui, de alguma certa forma, você que nos segue no nosso Instagram. Nosso Instagram é @conectadadostransforma. Temos o nosso site, que é www.conectadados.com.br. E muito obrigado aí vocês que estão nos acompanhando nas nossas lives, nas nossas redes sociais. Né? Aproveita a oportunidade para avançar em Power BI no setor público. E aproveita a nossa caixinha de perguntas, nossas interações. Cada vez mais a gente está trazendo conteúdos para vocês. E quem segue a gente, principalmente quem está nos nossos grupos do WhatsApp, sabe que tiveram grandes oportunidades. Teve uma vez até que o pessoal ganhou um curso, né? Teve uma pequena janela ali que algumas pessoas ganharam um curso gratuito. Tem aulas exclusivas, então antes da gente trazer algumas dicas picadas, a gente já traz logo faz barba, cabelo e bigode, são aulas gratuitas. Então sempre acompanhe a gente, entre nos nossos grupos de WhatsApp, porque sempre lá vai ser onde é que você vai ter as informações mais quentes. E você não vai perder nenhuma oportunidade como aquela, né? Que algumas pessoas conseguiram ali o curso Avance do Power BI de forma gratuita. Queremos convidar você também para um encontro online que ocorre toda quarta-feira às 20 horas. É ao vivo, você tem a chance de perguntar, de interagir conosco, aprendendo sobre Power BI. Toda quarta-feira às 20 horas no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram também. E uma pergunta, meu amigo, que todo mundo me faz, na verdade, se os nossos cursos podem ser pagos por meio de nota de empenho. Completamente, né? Você pode comprar qualquer curso da Conecta Dados por meio de nota de empenho, então você não vai tirar um centavo do bolso. Nós sabemos que muitos órgãos têm orçamento para capacitação. Não é nem orçamento para capacitação, para agente de inovação. Então, é aquela questão que a gente fala do ganha-ganha, né? Você está ganhando uma capacitação, você vai ter uma valorização e o órgão vai conseguir um servidor mega capacitado. Então é aquela questão, o órgão vai investir em você.
Só falta muitas vezes você querer. Exatamente, só depende de você, não é nem do órgão, né? O órgão quer que você tenha capacitações como essa. E dentro do assunto nota de empenho, meu amigo, uma das coisas que o pessoal sempre pergunta, é para curso de qualquer valor? Qualquer valor de curso, qualquer curso da Conecta Dados, você pode pagar com nota de empenho. Temos uma equipe preparada, né, para te orientar a criar ali o seu processo e passar todas as informações, mas qualquer curso da Conecta Dados você consegue pagar com nota de empenho. Então é algo que realmente só depende de você. Só depende de você mesmo. E muitas vezes o seu órgão tem ações de capacitação que está ali ociosa só esperando você mesmo. Exatamente. Então conte com a gente para montar esse processo e você se capacitar aprendendo essa tecnologia que faz muita diferença para o seu órgão e principalmente para você. E para fechar aqui, uma das coisas que nos deixa muito feliz é a questão dos depoimentos dos nossos alunos, que queriam encontrar a gente há um tempo atrás, que estão muito satisfeitos com o nosso curso, que estão se desenvolvendo, que já apresentaram seus dashboards para gestores em reuniões e tudo mais. Então eu quero que você seja o nosso próximo depoimento de sucesso. Então cada vez mais a gente está ganhando aí um pouco mais de visibilidade, né? Graças a Deus. Mas é porque, de coração, o que mais importa para a gente é você, é o seu desenvolvimento, a sua valorização. Isso tudo aqui só faz sentido se for para valorizar você. Então aqui não é da boca para fora, então é uma das coisas que a gente até fica feliz dos alunos pressionando a gente para ter mais cursos presenciais, cursos de uma abordagem específica. Isso é muito gratificante para a gente.